Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Saudade de vocês. A tia hoje vai dar continuidade aí aos nossos conteúdos, tá? Falando sobre agora o polinômio. Acompanha aí o raciocínio, tá certo? Para que você possa ser capaz de resolver os seus exercícios. Gente, o que é um polinômio? O nosso livro traz essa definição. Toda expressão racional inteira composta de um ou mais termos, isso é, de um ou mais monômios, é denominada de polinômio. Epa! Então quer dizer que um monômio também pode ser um polinômio, tá? É estranho, mas é assim mesmo, tá, gente? Então, olha só, quando tem um termo só, a gente fala que é monômio. Porém, contudo, entretanto, o monômio também entra no balaio do polinômio, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só que bonitinho. 739a ao cubo dividido por 13. Eu olho para cá, a tia vê um termo só. Ele é um monômio, mas por definição ele também é um polinômio, tá? Então guarda esse detalhe aí no seu coração. Agora vamos ver aqui outra situação. 4x ao quadrado y dividido por 5 mais 5. Quando tem sinal de mais ou de menos, a gente vai ver que é mais de um termo. Então, nesse caso aqui, a tia tem o primeiro termo e esse fofolético é o segundo termo. Então, ao invés de ser um polinômio que tem apenas um termo, nesse caso a gente tem dois termos. A gente pode chamar esse fofinho também de binômio, tá certo? Ok. Tampando agora esse cara aqui, se a tia pegasse primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e tampasse esse mais 9, a gente ia ter um polinômio com 3 termos e a gente podia chamar carinhosamente de trinômio. De 3 para cima, como é o caso desse exemplo, a gente só fala polinômio mesmo, tá certo? Mas vamos lá, vamos relembrar. Então aqui a gente tem um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos, tá? Então esse é um polinômio, que tem 4 termos, tá certo? Muito bem, vamos agora dar continuidade. Olha que bonitinho. Lembra que a gente estudou o grau do monômio? Agora, o nosso raciocínio vai ficar um pouquinho mais elaborado. A gente vai falar agora do grau do polinômio. Como que eu faço? Vamos ler a teoria. O grau de um polinômio vai ser dado pelo seu termo de maior grau. Opa, tá vendo a palavra termo de novo? Termo de maior grau, sendo definido pela soma dos expoentes das variáveis do termo. Como assim, professora? Vamos lá, gente. Olha só. A gente tem aqui um trinômio, um termo, 2 termos, 3 termos. Só que a gente vai analisar agora termo por termo. Então, eu vou olhar essa casinha daqui, vou somar esses expoentes. 4 mais 2, que é igual a 6. Agora, eu vou olhar essa casinha daqui, esse terminho. X ao cubo mais y à sexta. Bom, 6 mais 3 vai ser igual a 9. E aqui, onde não tem nada, a gente não pode esquecer que tem o número 1, vamos somar também esses expoentes. 3 mais 1 mais 2. Bom, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, olha só. A gente vai analisar o polinômio inteirinho e vai somar os expoentes no termo. Vamos ler a definição para ver se melhora o entendimento. Então, o grau de um polinômio é dado pelo seu termo maior, termo de maior grau, sendo definido pela soma dos expoentes da variável do termo. Então, a gente tem que analisar termo a termo antes de fazer a classificação. Então, aqui, 4 mais 2 deu de sexto grau. E esse parte, 6 mais 3 vai dar nono grau. E 3 mais 1 mais 2 deu sexto grau. Quem vai ganhar vai ser o cara maior. Então, esse polinômio, ele vai ser chamado de polinômio de nono grau. Esse meu G ficou uma beleza. Olha aí, gente.
vai ser chamado de nono grau. Por quê? Vai ganhar a soma do maior expoente, porém eu tenho que olhar termo a termo, tá certo? Muito bem. Agora, hoje, né, como vocês sabem, eu gosto do Robertão. A tia se inspirou nele aqui. Olha só que lindo. Detalhes tão pequenos de nós dois. Brincadeira, tá, gente? Eu sei que é nós, só pra gente brincar. Fofinhos, fofoléticos. Então, o que que vai acontecer? Por que que a tia colocou aqui detalhes tão pequenos de nós dois? Porque o pessoal, num vestibular, numa prova eliminatória, eles querem pegar o aluno ali pelo detalhe. Então, algumas vezes na classificação de polinômio, eles não vão perguntar pra gente sobre o polinômio inteiro, eles podem perguntar em relação às variáveis do polinômio. Então, você fica ligado, tá? Se no enunciado falar em relação às variáveis, tá? Como a tia tá anotando aqui no balãozinho, aí você vai classificar de acordo com o expoente maior da variável. Veja só. Eu peguei aqui de exemplo, tá? Esse polinômio fofolético, 8x ao quadrado y ao cubo, mais 6x à oitava, mais 4y à quinta. Muito bem. Então, em relação à variável x, esse é um polinômio de segundo grau, porque, olha, onde tem x, eu vou olhar. Quando não tem nada aqui é porque tem o número 1. Quem é maior? X ao quadrado ou x à primeira? X ao quadrado. Então, em relação à variável x, ele é de segundo grau. Agora, vamos avaliar em relação à variável y. Ó, nesse caso, a gente tem y ao cubo, y à oitava e y à quinta. Quem que é maior? Tchan, 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 tchan. Y à oitava, por isso que ele vai ser classificado em relação à variável y em relação à variável y, ele vai ser classificado de oitavo grau, tá? Então, só para lembrar que pode ser perguntado assim pra gente, então você fica ligado. Muito bem, fofoléticos, agora ainda nos detalhes tão pequenos de nós dois, vamos atentar a um pequeno detalhe. Gente, o que vai ser um polinômio nulo? Vamos supor que a tia tivesse assim, ó, 0 vezes x à oitava mais y ao quadrado vezes 0. Isso aqui é um polinômio? É um polinômio. Só que o que aconteceu? Não é que quando a gente multiplica por 0, essa parada fica 0, essa parada fica 0? Então, esse vai ser um polinômio nulo, tá? Porque o 0 tá cancelando aí as nossas variáveis, cancelando a nossa possibilidade de continuar a conta. Então, quando isso acontecer, em um polinômio nulo, não haverá grau definido. Mas qual que é a nomenclatura correta, tá, gente? É indeterminado. Então, qual é o grau de um polinômio nulo? É um grau indeterminado, tá? Só para você também ficar esperto, porque às vezes é no detalhe tão pequeno de nós dois que quem sabe é que fica com a vaga tão sonhada, tá, gente? Então, vamos ficar esperto e aprender bem aprendido nos detalhes, ok? Muito bem. Agora, a tia ainda tem um recadinho para vocês. Esse recadinho vai falar como reduzir e classificar de acordo com a quantidade de termos. Opa, tá vendo a palavra mais importante de hoje é termos, ó. Como assim, professora? Lembra que no começo do vídeo a tia explicou? Monômio, binômio, trinômio. Aí, acima de 3, a gente fala polinômio em geral, tá? Então, a tia pegou aqui um exemplo, ó. 8x, 4x quadrado, 5x, x quadrado e 3. Reparem, gente, os termos são separados pelo sinal de mais ou de menos, tá? Ok? Então, é assim que a gente separa. Então, aqui a tia tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Ai, que lindo! Então, esse é um polinômio que tem 5 termos. Eu vou chamar ele de polinômio no geral. Se ele tivesse assim, ó, vou tampar esses dois.
3 termos, trinômio. Se eu tampasse assim, 2 termos, binômio. Se eu tampasse assim, ia ficar apenas o 8x aqui. Então, ia ser monômio, tá bom? Só para vocês entenderem. Agora a pergunta, né, fala pra gente assim, como é que eu vou reduzir? Gente, reduzir significa fazer o máximo de contas possível, tá? Pra gente diminuir o tamanho de termos. Então, vamos ver como que a gente vai resolver. Primeiro passo, o aluno tem que pensar que só pode fazer a conta de mais ou de menos se forem termos semelhantes. O que é termo semelhante mesmo, oitavo ano? É quando ele possui a mesma parte literal, considerando a letra e o seu expoente, tá, fofoléticos? Então, vamos lá. A tia separou aqui um exemplo para a gente entender melhor. E foi me dado esse polinômio com 1, 2, 3, 4, 5 termos, e a minha missão é reduzir esse termo e depois classificar em monômio, binômio, trinômio ou polinômio em geral. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou juntar todo mundo que tem x, tá certo? Olha só, eu peguei... Deixa eu te anotar o exemplo aqui para todo mundo entender o que eu fiz, ó. 8x mais 4x ao quadrado menos 5x mais x ao quadrado menos 3, tá aí. Só que eu só posso fazer conta com termos semelhantes, então para eu não me confundir, antes de eu fazer a conta, eu vou organizar. Como é organizar? Deixar todo mundo que for termo semelhante junto. Aí eu peguei, ó, esse 4x ao quadrado e coloquei mais o x ao quadrado aqui. Aí peguei o 8x, que era positivo, então coloquei sinal de mais, menos o 5x. Eu não tô fazendo conta, eu só tô organizando. Menos 3, a tia só copiou também o menos 3. Agora, eu vou fazer essa conta. Por que eu posso somar esses caras? Porque eles são termos semelhantes. Então, 4x ao quadrado mais x ao quadrado é 5x ao quadrado. Observe que na soma e na subtração de polinômios, eu somo os números. Aqui na frente tem um 1 transparente, né, galera? Então, 4 mais 1 deu 5 e a gente só repete a letrinha. Tudo bem? Ok, vamos agora para o resto da nossa conta. Mais 8x menos 5x. Ah, então, ó, eu tinha 8, certo? E eu perdi 5, eu fiquei com 3 positivo. Então, mais 3x menos 3. Tá vendo, galera? Aqui a tia tem x ao quadrado, aqui x e aqui 3. Eu posso continuar essa conta? Eu não posso, porque eu não tenho mais termos semelhantes. Então, essa aqui, ó, é a minha resposta. Hashtag coração. Muito bem. Agora, quantos termos a gente tem aqui? Um termo, 2 termos, 3 termos. Então, esse cara é um trinômio, tá? Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Vamos agora para a quarta parte, a parte que vocês mais gostam. Uhul, atividade! Tô sentindo aqui muita energia positiva de vocês. Vamos lá, gente, ó, atividade proposta. A gente tá finalizando ainda o nosso livro 2. A tia tá indo devagar para que todos aprendam, todos consigam fazer bem bonitinho, tá? Então, vocês vão lá na página 111 do livro Texto 2, vocês vão treinar, vocês vão estudar, vocês vão acompanhar as correções. Uhul! Muito bem! A profa tá torcendo aqui, tá? Para que vocês façam as nossas atividades fofoléticas, tá? Que Deus siga, gente, nos guardando, tá? Com seu grande amor e com a sua grande misericórdia, tá? Então, beijo no coração. Até a correção. Amo vocês. Saudades mil. Beijão!